quero me profissionalizar na dança do ventre, e agora, né? Muitas vezes a gente toma essa decisão explicitamente e muitas vezes a gente vai tomando essa decisão assim aos poucos, né? Primeiro a gente vai dando uma sentida, né? Vai entendendo um pouquinho desse universo profissional da dança até tomar a nossa decisão. Muita gente começa a trabalhar profissionalmente sem se preparar para isso efetivamente, começa experienciando isso na prática, né? Não tem nada de errado com isso, você pode muito bem mostrar o seu conhecimento na dança através de apresentações, de repente cobrar por isso, de repente dançar em uma festa, por que não? E você pode também, uma vez que a nossa profissão de professora de dança do ventre não é regulamentada, não exige uma formação específica, fica muito a critério pessoal, né, que você busque por esse conhecimento, por essa qualificação para dar aulas de dança do ventre. Então, teoricamente, né, você pode sim dar aulas, começar a dar aulas a partir do conhecimento que você já tem. Mas hoje a gente vai discutir sobre alguns pontos relacionados a essa profissionalização. Eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência com relação a isso, tá? Como que eu comecei. Também a gente vai falar sobre algumas crenças, tá? Que tem com relação à profissão da dança. E eu escuto isso até hoje, tá? Que dança não é trabalho, que dança não dá dinheiro, que no país onde a gente vive, dança do ventre não vai dar dinheiro, não vai render, são poucas pessoas que vão querer fazer e tudo mais, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, a minha experiência profissional, ela tá muito mais voltada para a questão de bailarina mesmo profissional, bailarina de palco e professora de dança do ventre. São os dois papéis, eu até ontem falei sobre isso na live, são os dois papéis que eu mais atuei profissionalmente na minha vida, tá? De dança do ventre. Atuei em alguns momentos como coreógrafa, né? Produzindo coreografias para grupos de alunas, né? Ou até para mim mesma, né? Coreografando minhas próprias músicas, enfim. Então já atuei um pouco nesse papel também de coreógrafa, mas nunca me dediquei realmente a isso. Nunca busquei uma formação específica para ser coreógrafa, tá? Mas existe, inclusive, né, tem alguns cursos na área da dança do ventre mesmo que te ajudam a preparação, bem raros, tá? Exclusivos, assim, para o papel coreógrafa, mas dentro dos cursos geralmente abrange um pouco dessa questão também, porque inevitavelmente a gente precisa aprender a coreografar para dançar, né? De alguma forma, por mais que você vá dançar de improviso, você precisa aprender a estruturar algumas coisas, né? Precisa aprender a estruturar a sua dança, contar os tempos, ler as frases e tudo mais. Só que a profissão coreógrafa, eu falei isso ontem também, a profissão coreógrafa ela abrange muito mais do que isso, né? Um coreógrafo ele elege um tema de um espetáculo, ele escolhe um tema, ele faz toda a estrutura daquele espetáculo voltado para esse tema, então não é tão simples assim, tá? Se você gosta disso, gosta de produzir espetáculos, gosta de criar uma coisa toda pensada, né? O lado artístico mesmo, pensar nas cores, nas luzes e tudo mais, é muito importante que você busque uma formação para isso, para te dar o embasamento técnico de que você precisa para dar continuidade a esse papel. Como bailarina profissional, então, bailarina de palco, eu tive uma experiência intensiva, né? Eu trabalhei por 3 anos dançando nos países árabes, então quem já me conhece a minha história, já sabe disso, né? Mas mesmo assim eu vou falar sobre alguns pontos importantes, olhando pelo ponto de vista da profissão. Eu comecei, na verdade, dando aula, né? Então, eu fazia aulas de dança do ventre, como quase toda a profissional. Fazia aulas de dança do ventre, procurei a dança do ventre porque eu gostava muito da dança em si. Eu tive um contato quando eu era criança
lá nos 3 anos de idade, a minha tia casou com um marroquino e eles vieram morar no Brasil, eles se conheceram na França e vieram morar no Brasil. E ele ainda estava naquela parte de... Ele só falava francês, né, e árabe marroquino. E ele estava muito naquela coisa, tipo, de tentar se colocar no mercado de trabalho e tudo mais. Estava sem trabalho propriamente, né. E, enfim, se instalando ainda no país. Então, ele não falava nada de português. E eu era bem pequenininha, estava aprendendo a falar. E aí, o pouco das palavras que eu sabia, eu acabava ensinando ele. E aí a gente passava muito tempo junto, porque eles ficaram na minha casa, né? Eles ficaram na casa dos meus pais quando eles vieram para o Brasil, até eles conseguirem se ajeitar. Minha tia já estava fora há algum tempo. E aí a gente passava muito tempo junto e ele era muito alegre, gostava muito da cultura dele. Ele ainda vive. E aí a gente passava muito tempo junto e ele acabou me mostrando muita música, dança, enfim, a gente dançava junto e tudo mais. E aí eu acabei desenvolvendo, né, sem a intenção, né, ele acabou desenvolvendo em mim, instalando em mim a paixão pela cultura árabe. E aí depois, então, na minha adolescência, naquela fase de experimentações, fiz ginástica olímpica, fiz dança de tudo que era etnia e mil e uma coisas, até que surgiu a possibilidade da dança do ventre. E eu fui fazer e me encantei desde a primeira vez. Cheguei em casa e falei, mãe, é isso aqui que eu quero fazer, eu quero dançar dança do ventre. E aí comecei dançando dança do ventre, então, lá no ano de 2000, mais ou menos, 99, 2000. E aí comecei a dançar por hobby, enfim, aquela coisa da adolescência. Aí depois veio a fase em que eu estava me tornando adulta, trabalhar, decidir o que vai fazer de faculdade e tudo mais. Deixei um pouquinho a dança de lado porque eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a vida adulta começou a aparecer, né? E aí eu parei um pouquinho nesse período a dança e comecei a fazer, até me mudei de cidade, enfim, para a cidade que eu fui não tinha dança do ventre, mas eu sempre assistia vídeo, sempre estava fazendo alguma coisa, sabe? Não saiu de mim mais aquilo ali. E aí eu voltei para a cidade que eu moro hoje, né, que é no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade grande, Caxias do Sul, uma cidade grande, mas enfim, né? E aí eu comecei a fazer faculdade de biologia porque eu decidi no 3º ano, nos 45 do segundo tempo, que eu ia fazer biologia, licenciatura, porque eu queria ensinar. Eu gostava de ser professora, eu tinha tido uns episódios na escola, tipo, a maioria das minhas brincadeiras, assim, eram de professora. Quando eu estava fora da escola, eu gostava de brincar de professora. Quando eu estava na escola, eu ensinava outras pessoas o que eu sabia de dança do ventre, de ginástica olímpica, das modalidades que eu já tinha feito, né? Sempre alguma coisa relacionada ao movimento e fazia isso no recreio da escola. Aí sempre que tinha uma oportunidade de fazer uma apresentação de um trabalho, por exemplo, de geografia, de história, que estudasse o Egito, alguma coisa nesse sentido, tava lá a Nicole dançando dança do ventre. Então todo mundo me conhecia como a bailarina de dança do ventre, né? E aí voltei para minha cidade, comecei a trabalhar e entrar na vida adulta, comecei a fazer biologia, porque eu queria ser professora e eu gostava muito da matéria de biologia, né? E aí nessa de ter que decidir, já tá na hora de fazer o vestibular e tal, vamos lá, fui. Fiz 2 anos de biologia, fazia poucas cadeiras por semestre, mas aí eu vi que não era o que eu queria. Eu não tava feliz na biologia, tipo, eu gostava da biologia, mas não era uma coisa assim que eu me imaginava fazendo pro resto da minha vida, assim, sabe? Trazendo bicho pra dentro da sala de aula. Nada contra os biólogos, mas eu tenho um super medo de bicho, gente. Eu não posso ver uma borboleta que eu saio correndo. Aí imagina como é que eu ia trazer os bichos para a sala de aula para mostrar para os alunos e tudo mais, né? Eu queria aquele papel de professora, mas não era bem biologia. Tá, tranquei a faculdade de biologia
E aí eu decidi voltar a dançar. Eu disse, não, tá me faltando alguma coisa, né? Eu tava com a autoestima lá embaixo, tinha engordado, não tava me sentindo legal. Eu disse, não, eu quero dançar, eu quero dançar. E comecei a dançar, voltei a dançar por hobby, né? Voltei a dançar e tal, e toda aquela coisa, e nossa, daí tava me sentindo muito realizada, muito feliz. E aí nisso eu larguei do emprego que eu tava, e aí eu e minha mãe montamos um salão de beleza e fomos trabalhar juntas, mas também, sabe, eu trabalhava com ela e tal, fazia o meu horário, tinha suas vantagens, né, desse trabalho, mas também não estava me sentindo, não estava conseguindo me encontrar ali, não estava conseguindo me sentir realizada nisso. E aí nós tínhamos uma cliente no salão, a Elizabeth Biazin, a Beth, ela tinha uma escola de flamenco e ela vinha no nosso salão seguidamente, assim, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias ela vinha no nosso salão. E a gente conversava muito, eu gostava muito de conversar com ela sobre a dança e tudo mais, porque ela era professora de dança e eu admirava muito, é ainda, né, professora de dança, e eu admirava muito, assim, ela e toda a história dela, a trajetória dela e tal com a dança. E aí a gente falava de dança, inevitavelmente, e aí eu contei pra ela que eu tinha voltado a dançar, que eu tava dançando dança do ventre, que eu gostava muito disso e tal, e aí um dia ela me disse, por que você não dá aula, já que você gosta tanto, né? Busca por uma formação, alguma coisa nesse sentido e vai dar aula, já que é isso que tu gosta. Vai conciliando um pouco com o trabalho do salão e vai começando a dar aulas, né? Aí eu fiquei pensando nisso, verdade, né? Eu queria tanto ser professora, eu queria tanto dar aula e a dança do ventre é uma coisa que eu gosto tanto, assim, que vem comigo ao longo da minha vida, desde lá da minha infância, por que não dar aulas, né? E aí eu pensei, tá, tudo bem, mas para dar aula eu preciso me preparar, porque não passava pela minha cabeça simplesmente chegar numa sala de aula na frente de alunos que estariam pagando para fazer aula comigo, eu não ter uma metodologia, eu não saber ensinar, eu não ter um conhecimento assim um pouco mais estruturado, né? E até porque eu tinha parado um tempo e tal de dançar. E aí eu comecei a procurar por cursos de formação. Encontrei um curso então em Porto Alegre, já contei um pouco dessa história. Encontrei um curso em Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade, até por ser capital, né, obviamente maior, com mais oportunidades e tudo mais. E aí encontrei um curso com a Muna Zaki, na Escola Arém, que ficava dentro da Sociedade Libanesa de Porto Alegre. Ela iria estar iniciando um curso de formação profissional na dança do ventre. Opa, olha aí, né? Que bacana. E li toda assim, né, todos os conteúdos que iam ter no curso e percebi que aquilo ia me trazer um embasamento bom e disse, eu vou. Era um domingo por mês, eu ainda ia ter que me organizar com a questão de deslocamento, pegar ônibus. Eu era uma pessoa muito medrosa, meu Deus, eu nunca tinha ido de ônibus pra capital e eu, ai gente, como é que eu vou ir, né? Aí, mas tudo bem, eu disse, eu vou dar um jeito, né? De algum jeito eu vou dar e eu vou ir fazer esse curso. Fui fazer o curso, foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi um contato assim com ver a dança do ventre com outros olhos, né? Abriu um leque de possibilidades, tanto para trabalhar como bailarina profissional, fazer shows, né? Tive a oportunidade de me apresentar em teatro, o Teatro Renascença em Porto Alegre, que é muito conhecido. Tive a oportunidade de dançar em um restaurante libanês que fica dentro da própria sociedade libanesa. Tive a oportunidade de estar no palco com a turma, né, do curso, com outras excelentes profissionais que hoje são profissionais maravilhosos que estão aí no mercado. E tivemos a oportunidade de estar juntas no palco fazendo a abertura da Feira Arém, né, que era uma feira muito grande, assim, a Muna transformou num grande evento.
Então, assim, eu tive um contato com a dança do ventre profissional muito, muito importante, que fez toda a diferença na minha vida. E aí, então, eu pensei, tá, tudo bem, agora eu tô fazendo o curso. Ainda quando eu tava fazendo o curso, eu pensei, nossa, agora eu vou ter que arranjar possibilidades de dar aula. Então, a primeira porta que se abriu foi a Beth, né? A Beth disse, Nicole, tá fazendo o curso e tudo mais, né? Me abriu a oportunidade de dar aula na escola dela. E aí ela disse, olha, eu tenho um horário para te ceder aqui, aí tu te organiza com as alunas, enfim, né, vê tuas formas de como que tu vai fazer, a mensalidade que tu vai cobrar e tudo mais, eu te cedo esse espaço e tu me paga uma comissão, né, para utilizar esse espaço. E aí é o teu começo. E aí eu comecei lá. E obviamente que, né, também não dava para sobreviver só com um horário, eu continuava com o salão ainda, mas eu precisava procurar por mais turmas, eu precisava ter mais turmas. E ela tinha uma escola de flamenco, era um pouco, né, um pouco não, era bem diferente o estilo uma da outra, os alunos que procuravam a escola. E aí eu tive uma ideia, né? Me deu não me lembro como que eu tive esse insight. Eu pensei, cara, o Sesc, né? O Sesc é um lugar onde tem diversas atividades, diversas aulas e tudo mais. Quem sabe eles não me dão uma oportunidade de dar aula lá? E fui lá, bati na porta do Sesc e aí ofereci o meu trabalho. Eu disse, olha, eu tô começando como professora de dança do ventre. Eu queria ver se vocês têm interesse em colocar uma turma aqui, como que a gente poderia fazer isso. E aí que eles toparam. Ai, vamos tentar, vamos divulgar, vamos ver se tem procura, se o pessoal se interessa em fazer e vamos abrir essa turma. Aí nos acertamos lá, né? Fizemos o nosso contrato de trabalho e eles divulgaram e o pessoal começou a vir, né? Aos montes. Então, as minhas primeiras turmas tinham 15, 20 alunas, né? E eram turmas misturadas, assim, eram turmas de crianças junto com adultos, porque só tinha 2 vezes por semana, e daí muita gente queria fazer, e eles, né, queriam colocar queriam encaixar todos os alunos. E eu não tinha ideia do quanto isso era desafiador, porque a aula que você dá para uma menina de 10, 11, 12 anos e para uma mulher de, sei lá, 40 é totalmente diferente. Mas de alguma forma eu consegui encontrar um jeito de fazer a coisa acontecer ali, né? E estando lá dentro do curso, também podia tirar dúvidas com a minha professora, com os professores do curso, né? Que tiveram outros professores também, além da Muna. E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo esse começo como professora de dança do ventre. E aí eu também tive a oportunidade de dar aulas na escola que eu dançava, né? Com a Renata Dalla Rosa. Então eu conversei com ela e tal sobre a possibilidade de abrirmos uma turma minha lá. E aí eu comecei a dar aulas lá na escola onde eu fazia aulas também, né? Depois de ter feito esse curso profissionalizante. E aí ainda dividia com o salão, porque não estava com todos os meus horários preenchidos. E aí, estando ali né, nesse meio, eu descobri que um empresário libanês, isso foi o meu início na carreira de professora, né? E aí eu descobri que um empresário libanês estaria em Caxias fazendo uma seleção de bailarinas para trabalhar no exterior, né? E nesse meio eu já tinha conhecido bailarinas que iam trabalhar nos países árabes, que estavam lá, que já tinham ido, né? Inclusive tinham 2 bailarinas da minha cidade que já tinham ido para lá, inclusive da escola onde eu dançava, então eu tinha contato próximo com elas. E aí, né, comecei a perguntar sobre isso, tá? Mas como é que é isso, né? É seguro, não é seguro? Como é que funciona? Vale a pena e tal? E aí comecei a pesquisar sobre isso e, né, começou a plantar aquela sementinha dentro de mim. Olha aí que interessante, uma oportunidade de trabalhar então como bailarina profissional dentro da cultura árabe, com banda ao vivo, né?
ter essa experiência de palco assim mais a fundo, porque eu tinha vivido isso lá no curso e eu tinha gostado, né? Tinha gostado de viver essa experiência de palco também. E aí, nossa, né, estando no berço, né, na cultura, convivendo dia a dia, me soava muito bem aos ouvidos. Claro que eu me certifiquei de todas as informações de segurança com relação ao empresário, com relação à empresa. Eu e minha família sempre tivemos preocupação com isso, mas como eu sabia que eu conhecia, conversei cara a cara com pessoas que já tinham trabalhado lá e com esse empresário, e também conversava com bailarinas que já estavam lá, de que eu estaria segura, então eu decidi que eu iria fazer a seleção. E aí então vem a parte da bailarina profissional. Estudei, me preparei, passei na seleção, né, em abril de 2011, e aí em agosto eu fui chamada para o meu primeiro contrato. Aí fui dançar no meu primeiro contrato, né, e aí eu tinha intenção assim de ficar 2, 3 meses, porque eu queria muito viver essa experiência do palco, eu tinha esse sonho de conhecer os países árabes. Na minha condição de vida eu não tinha condições de viajar, né, tipo por passeio mesmo, viajar para passear, então era muito distante para mim ir para um lugar como Abu Dhabi, Dubai ou qualquer outro que seja. Até então eu só tinha ido para as fronteiras aqui do Brasil, né? E aí, como a oportunidade era realmente boa, a gente tinha, né? Eu ia ter um salário, ia ter as despesas cobertas pela empresa. Então eu me esforcei bastante, né? Trabalhei bastante lá no salão para conseguir juntar um dinheirinho e também investir nos figurinos, porque eu tinha 2 figurinos, né? E aí o recomendado era que se tivesse 10, 15, o ideal 20 figurinos. Eu pensava, meu Deus do céu, e os figurinos que eu tinha antes de viajar, até, né, eu começar a me preparar para viajar, eram figurinos que eu mesma tinha bordado, eu mesma tinha feito, porque não dava, não tinha condições de ter figurinos assim de estilistas e tudo mais. E aí, bora produzir, né? Fiz todos aqueles que eu podia fazer, comprei usados, né? Comprei promoção, ficava de olho nas promoções e nas ofertas que tinham de figurinos e tal, e consegui juntar ali meus 10. Aí eu nunca me esqueço que apareceu uma aluna da escola e disse assim: ah, Nicole, tu vai viajar, eu não tô usando meus figurinos. Ela tinha uns 5, 6, eu acho. Não tô usando meus figurinos, nem vou usar por um tempo. Ela ia parar a dança por algum motivo, acho que era problema de saúde, alguma coisa nesse sentido. Ela disse: eu te empresto, tu vai com eles, não precisa me comprar eles nem nada, eu te empresto e depois quando tu voltar tu me devolve. Olha que maravilha, né? O universo conspirando, sempre aparece uma luz no fim do túnel. E aí eu fui com uns 10, 15 figurinos. E aí comecei a trabalhar lá, era para ficar 3 meses, né? Porque a minha intenção sempre foi voltar para o Brasil e poder passar esse conhecimento para as minhas alunas. Eu tinha turmas, né, que estavam acontecendo, nesse meio tempo também tinha começado em um outro lugar, que tinha turmas infantis, assim, inclusive estava perto de ter festival, a gente já estava ensaiando coreografia de final de ano e eu tive que conseguir uma pessoa para me substituir e me mandar. Então a minha intenção era ficar uns 3 meses, depois voltar e ensinar para elas tudo que eu teria aprendido. Eu sabia que imaginava que alguma coisa eu iria aprender, não imaginava que seria tanto e não imaginava que eu ficaria tanto tempo, né? Eu fiquei os 3 anos, tem gente que ficou muito mais, admiro elas por isso, mas eu me estendi bastante, assim, na minha visão, porque a minha pretensão era ficar apenas os 3 meses, né? E aí, gente, que eu percebi o quanto é importante a gente ter a organização das competências que a gente precisa desenvolver como bailarina, que não é só, falando, né, de bailarina profissional, que não é só você saber dançar, não é só você saber técnica, não é só você conhecer as músicas. A gente precisa
desenvolver as competências em conjunto, né, de forma que elas se encaixem uma na outra, porque senão às vezes se sobressai muito a técnica, daí a bailarina passa por antipática, porque ela não se comunica com o público, ela não tem carisma. Aliás, uma das coisas que eu mais ouvia lá, carisma, 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 era um ponto muito importante para eles, que você interagisse com as pessoas, que você não só sorrisse, mas buscasse se comunicar com essas pessoas de alguma forma. Afinal de contas, lá nos países árabes a gente passava de 30 minutos a 1 hora no palco. Então chega uma hora que a pessoa cansa de ver movimento você fazendo, entendeu? Claro que toda a estrutura do show ela é pensada para ser bem variada, são vários estilos diferentes, né? A gente vai estruturando o show de uma forma que fique mais atrativo, que fique mais variado, mas chega um momento que precisa ter algo a mais. Não é só simplesmente você mostrar a dança, mostrar a sua habilidade que você tem de ler a música e tudo mais, né? Então, isso me fez aprender muito e me fez aprender o quanto é importante entrelaçar essas competências, né? Que dizem respeito à musicalidade, as que eu sempre falo, né? A comunicação, o lado estético, artístico da coisa, né? E fazer com que isso trabalhe em conjunto. Então, se você quer ser uma bailarina profissional, eu recomendo fortemente que você busque por uma formação que te qualifique profissionalmente. Porque, por exemplo, eu sabia dançar. Quando eu cheguei lá fora, eu já sabia dançar, eu já tinha um tempo de dança, eu já dava aula, mas eu não tinha esse entendimento. E isso, né, de entrelaçar essas competências. E aí eu sempre achava que eu tinha que aprender mais, eu sempre achava que eu tinha que aprender um movimento novo, eu sempre achava que eu tinha que fazer alguma coisa diferente daquilo que eu estava fazendo, ou eu tinha que fazer alguma coisa que a fulana estava fazendo porque aquilo era o melhor, entendeu? E sempre eu ficava achando que era algo externo. E depois eu percebi que era muito mais a questão de organizar as coisas que eu já sabia, tá? E isso é muito importante. Então, aconselho você fazer um curso, porque nas aulas regulares, muitas vezes a gente tem muito da técnica e da prática, né? A gente aprende movimentos, a gente limpa movimentos, a gente aprende transições, deslocamentos e tudo mais, bastante focado na técnica, mas esses outros elementos de criação, de improviso, de saber dominar a situação do palco, geralmente não são ensinados nas aulas regulares, porque o foco das aulas regulares, mesmo que seja no avançado, são pessoas que estão dançando por hobby, tá? Então, a menos que seja uma escola onde tem uma turma mais homogênea, onde a maioria das alunas que estão no avançado querem se profissionalizar, geralmente em aulas regulares, né? Aulas regulares que eu digo aquela aula que você vai lá toda semana, 2, 3 vezes por semana, dividida por níveis, enfim, você não vai aprender a ser uma profissional. Então, a partir do momento que você decide ser profissional, é importante que você faça cursos voltados para ser profissional, tá? Então, isso serve tanto para bailarina quanto para professora muito mais. Ontem eu falei sobre isso, eu fiquei um tempão falando sobre o papel de professora, porque, gente, a gente vai estar ensinando outras pessoas. Chega um momento que só aquilo que você sabe de movimento não é o suficiente para você ensinar, porque você precisa ensinar outras coisas, você precisa ensinar teoria, você precisa ensinar uma série de elementos, né? E tem 4 elementos principais. Quem não assistiu, assiste a live de ontem, né? Que eu falei justamente sobre isso. Não vou me repetir aqui. E eu quis deixar ela salva, tô deixando salva só por 24 aulas, por 24 horas. Mas a de ontem eu quis deixar salva porque realmente é um assunto, assim, muito importante, tá? É necessário que você busque por conhecimento da teoria, por cursos específicos, porque você vai ensinar
Você precisa ter esse embasamento. Assim como eu não me passava pela minha cabeça naquela época, quando eu comecei, simplesmente transferir aquilo que eu sabia das aulas regulares para alunas. Eu não me sentia preparada para isso. Se aconteceu isso com você, tudo bem, como eu disse, não é errado, existem N formas de começar, mas chega um momento que você precisa dar um passo a mais, você precisa dar um passo além, as suas alunas merecem isso, elas estão pagando para aprender com você, tá? E aí daqui a pouco você pode estar também formando outras profissionais, né? Então, o que eu queria deixar bem claro aqui é que independente de que profissional você deseja ser, bailarina, professora, coreógrafa, é importante que você busque por formação, embasamento teórico e embasamento técnico. Isso é fundamental, tá? Mas principalmente porque técnica a gente já ouve falar bastante, né? Já tá fixado ali o preguinho da técnica, né? Agora, os outros elementos que muitas vezes são esses cursos profissionalizantes que vão te trazer, eles também são necessários, tá? E falando um pouquinho da crença, né, que eu comentei no início, que dança do ventre não dá dinheiro, que dança não dá dinheiro, que não é trabalho, barari barará, né? Até você se colocar no mercado, ainda mais na situação que nós estamos hoje, talvez seja uma possibilidade de você não largar aquilo, né? Não largar o emprego que você tem, o trabalho que você tem. Vai usando as duas coisas, até porque geralmente as aulas de dança do ventre, elas acontecem mais no final do dia, ali de noite, né? Então você consegue conciliar, trabalha, vai acrescentando umas aulas, vai fazendo curso, vai se profissionalizando e aí você pode tomar essa decisão melhor. O que eu digo é que é trabalho sim, é uma profissão sim como qualquer outra e exige estudo, exige conhecimento. Aí eu te falo, muito dessa crença popular de que né, dançar não é uma profissão, dar aulas de dança não é uma profissão, vem por causa dessa falta de formação, dessa falta de estudo dos profissionais da dança. Por ser uma questão pessoal, buscar por essa formação, buscar por esse estudo, acaba que muitas pessoas não fazem essa busca e aí fica com aquela visão de que assim, tá dançando bem, já vou dar aula, entendeu? Então, a gente precisa dar um embasamento para assim vir pro lado de quem é profissional mesmo, do tipo assim, eu estou dando aula porque eu me dediquei para isso, porque eu me qualifiquei para isso, né? E me profissionalizei para isso. Então, sim, é uma profissão, né? Agora, a partir do momento que você deixa como um segundo plano, não é uma coisa importante para você, você deixa assim meio a Deus dará, ensino o que eu sei, e depois que eu ensinar aquilo que eu sei, começa uma outra turma e quem quiser fica, quem não quiser vaza, né? Eu acho que não é bem assim. A gente precisa repensar sobre essas questões se nós mesmas não estamos alimentando o preconceito das pessoas, tá? Então era isso que eu queria trazer com relação a isso. Bom, hoje eu contei um pouquinho da minha história com relação à profissionalização na dança do ventre, falei alguns pontos que eu considero importante e se tem uma mensagem que eu quero que vocês levem dessa live é o fato de que a partir do momento que a gente deseja se profissionalizar, é importante que a gente busque uma formação para isso. Com certeza as suas alunas vão ganhar com isso, você vai ganhar com isso e vai contribuir para a nossa profissão para acabar com essa crença de que nós não somos profissionais e que qualquer um que quiser pode simplesmente começar a dar aula de dança.